Se vocês quiserem um título para essa mensagem, é o seguinte: quem está na bênção não se preocupa com nada. Fala aí para quem está do teu lado. Quem está na bênção, Me perguntar da mensagem, então é esse. Porque o Senhor estava ministrando no meu coração essa tarde. E o seguinte, Gênesis 13, 7. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não é esta toda a terra não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Só até aqui, Pai. Toma a tua palavra e ensina-nos a aplicá-la em nossos corações, para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Irmãos, primeira coisa que eu vou aprender aqui, irmãos, que quando você age debaixo da orientação de Deus, você alcança prosperidade. E a prosperidade, irmãos, quando eu falo prosperidade, eu não quero falar de riqueza, porque existem muitas pessoas ricas que não são prósperas, porque tem dinheiro, mas não tem paz. E há muitas pessoas que são pobres, paupérrimas e também não são prósperas, irmãos, porque vivem ansiedade, então vivem preocupados. A Bíblia fala que onde estiver o coração do homem, ali estará o seu tesouro. Então, irmãos, a primeira coisa que eu aprendo, que eu vou entender aqui, irmãos, é que Abraão, vamos dizer, como está escrito aqui na palavra do Senhor inicialmente, o nome dele não havia sido mudado, ele estava vivendo um momento na vida dele que ele estava seguindo as orientações que Deus tinha mandado. Aquilo que Deus tinha mandado que ele fizesse, Abraão estava fazendo neste momento, irmãos. E é interessante que você vai ver que a prosperidade, que a bênção de Deus era tão grande na vida de Abraão, que até aquelas pessoas que estavam perto de Abraão eram abençoadas. E aí, irmão, me vem a segunda coisa hoje. Se você quer ser uma pessoa abençoada, você não pode andar perto, junto de uma pessoa que ela está vivendo uma maldição. Se você é luz, você não pode viver e andar com pessoas que estão em trevas. Eu não quero dizer que você não vai falar. Eu quero falar de comunhão, irmão, de você estar 24 horas por dia, ter prazer, porque não há, a palavra do Senhor diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você tem que estar perto daqueles e daquelas que estão desfrutando das bênçãos do Senhor. Que isso, pastor? Não vou ser interesseiro? Não. Você vai olhar e você vai aprender. Não é simplesmente para você usufruir da bênção daquela pessoa. Sabe por quê? Porque quando Deus te chamou para o evangelho dele, da mesma maneira que ele chamou Abraão, ele falou que Abraão seria uma bênção, que Deus abençoaria Abraão, você tem essa promessa de Deus na sua vida, de que Deus te abençoaria. Então, Deus não te chamou para que você pode viver um momento na sua vida que você precisa de ajuda e que você precise de algum auxílio, mas eu creio pela palavra de Deus que esse é um momento na tua vida, é um momento que você vai precisar da provisão de Deus, porque a vontade de Deus para a tua vida é que você tenha para dar, você tenha para emprestar e não precise receber nem pegar emprestado, irmãos. Mas quando nós lemos outro dia aqui sobre Davi, quando depois que Saul morre e que Davi conquista Sião, a palavra do Senhor diz que tudo que Davi colocava em suas mãos prosperava. Se você está vivendo situações que você não está prosperando, que você não está crescendo, eu não estou só falando na esfera financeira, repito isso, em todas as esferas, na esfera espiritual, na esfera social, na esfera familiar, você tem que parar e ver o que está acontecendo. Epa, o que eu preciso fazer? Onde eu estou errando?
O que está acontecendo comigo? E nós vemos aqui, irmãos, que Ló, ele não conseguia entender que o fato dele ter prosperado era porque ele estava andando com uma pessoa que era próspera, que era Abraão. Ló estava andando com uma pessoa que era próspera, que era Abraão. E por ele andar com Abraão, ele prosperou, ele cresceu. Existe um ditado que diz: diga com quem tu andas, e direi quem és. Quer ver uma coisa? Se você seguir uma pessoa que está parada, você vai sair do seu lugar? Se você começar a seguir uma pessoa que está andando para trás, você vai sair do seu lugar ou vai andar para trás? Então, se você quiser crescer em qualquer aspecto na sua vida, você tem que seguir alguém que está crescendo, que está andando para frente, irmãos. Às vezes, nós somos de uma denominação que nós damos ouvido a profecias, a visões, e às vezes a coisa que a gente mais vê hoje em dia é pessoas com a vida toda desconcertada, profetizando, falando e dizendo que está falando em nome de Deus, e a gente sempre ouve: a gente não pode julgar o profeta. Mas a mesma palavra que diz isso, diz o seguinte: que a árvore você conhece pelo fruto. E se você não vai comer um fruto que é de uma árvore venenosa, porque esse fruto será também venenoso. Tu não pode julgar, mas tu tem que fazer uma análise, irmãos. A Bíblia fala que nós temos que crescer e temos que conhecer o Senhor nosso Deus. Em Romanos fala que nós temos que transformar o mundo pela renovação do meu coração, pela renovação do meu dia, não, pela renovação do meu entendimento. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do quê? E quando você conseguir fazer isso, aí você vai começar a experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus na sua vida. E aquele homem, irmãos, começou a prosperar, aquele homem começou a crescer e logo crescia com ele. E aí você vê uma coisa, às vezes também você trabalha numa empresa e você fala: entrou um funcionário novo aqui, ele quer minha posição, eu sou diretora, mas o fulano de tal quer a minha vaga de diretora, eu sou gerente, mas fulano de tal. Irmão, não se preocupa com isso. Eu sou um pastor aqui, e Deus tem usado presbítero, eu não me preocupo com isso, irmãos, porque eu sei que o dia que Deus me tirar daqui, é porque Ele vai ter um outro lugar para mim, porque o mesmo Deus que me colocou aqui, a hora que Ele quiser, Ele pode me tirar. Eu não sirvo a obra de Deus, eu sirvo ao Deus da obra. É diferente, irmãos. Quando você serve a obra, você morre pela obra. E quando você morre pela obra, irmãos, você às vezes deixa de fazer aquilo que Deus queria que você fizesse. Você vai ver uma coisa interessante na chamada de Moisés. Moisés viu uma sarça, um monte de palha ardendo em fogo. Mas aquele vegetal, o fogo não consumia aquele vegetal. Existem muitos obreiros, existem muitos pastores, existe muita gente na igreja que elas têm se consumido pela obra de Deus. Ele é pastor, mas está com a pressão alta. Ela é missionária, mas está com a pressão baixa. Ele está com isso, está vivendo um momento de tensão, de depressão por causa dos problemas da igreja. Deixa de se preocupar com a igreja e se preocupa com o Senhor na obra, irmãos. Aleluia! De quem é a obra? A obra é do Senhor. Jesus não falou que os pastores teriam que sair fazendo obreiros. A Bíblia fala que nós temos que clamar ao Senhor da obra que Ele envia obreiros. Porque a obra é do Senhor, irmãos. Então por que está preocupado no teu coração? Se você diz que é abençoado, que Deus abriu uma grande porta para você, mas também tem outro lado da moeda. Se você tem sido ofendido, se você tem passado por calúnia, não é você que tem que abrir simplesmente mão daquilo. Eu não vou sair, eu vou pedir demissão, porque a B está fazendo isso. Não, irmãos. Fica na posição que Deus te colocou. Fica na posição que Deus te colocou. E Deus vai fazer aquilo que for o melhor para a sua vida. Eu me lembro que eu era de uma outra igreja e que nós fazíamos uma campanha. E aquela campanha consistia nas pessoas fazerem algum propósito durante 7 semanas, pedindo alguma coisa a Deus. E havia um irmão
que no segundo dia, na segunda semana da campanha, ele me falou: pastor, eu comecei a fazer essa campanha na luta. Se levantou lá em casa, o que houve? Eu estava pedindo a Deus, pastor, para que Deus me desse uma promoção no meu trabalho. E quando foi ontem, o meu patrão me chamou, falou que a empresa está ruim e eu vou ter que ser demitido. Eu falei assim: rapaz, pode ser que aquela empresa onde estudaram não tinha condição de te dar um aumento de trabalho, de salário, desculpa. Poderia acontecer até de você ficar na empresa daqui a alguns anos, a empresa entrar em concordata, fechar e você não receber nem seus direitos. Dá o seu joelho, agradece a Deus por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E aquele jovem, casado com esposa, filho novo, ficou sem saber o que fazer, mas ele tomou a atitude certa. No dia seguinte, desempregado, a primeira coisa que ele foi fazer, ele não foi para as agências de emprego, ele não foi para a porta de A, para a porta de B, ele sabia que na parte da manhã havia um trabalho de oração na igreja. Ele se dirigiu para aquele trabalho e orou, ficou ali pedindo orientação a Deus. E quando ele saiu daquela oração, ele passou e viu uma placa num comércio lá qualquer, escrito: aluga-se. E ele falou assim: puxa vida, eu podia alugar isso aí, vou pegar minha indenização, vou montar qualquer coisa aí. Tinha um irmão na igreja, um outro irmão, que tinha uma loja de material de construção. E ele foi falar com esse irmão: então faz o seguinte, eu te cedo material, você me paga e depois você vai se mantendo. E com o passar do tempo, irmão, aquele jovem que ganhava pouco e era um funcionário, por ele ter sido demitido, ele saiu de funcionário e passou a ser um pequeno microempresário. No início ele não entendia que naquela demissão, irmãos, estava Deus abrindo uma grande porta na vida dele. Outro dia minha esposa falou que ela estava ouvindo o Silvio Santos falar da vida dele, contando a história dele. E o Silvio Santos falou que nunca houve no coração dele a pretensão de ter um canal de TV. Mas ele tinha um horário na Rede Globo e foi chamado. E as portas da Rede Globo se fecharam para ele. E aquele homem que diz, eu não sei se isso é verdade, que ele é judeu, quando aquilo aconteceu, ele mencionou a seguinte frase: quando se fecha uma janela, Deus escancara uma porta. E aquele homem que perdeu um horário na Rede Globo, comprou um canal de TV e hoje é concorrente da Rede Globo. Oh, irmãos, nesta noite, foi o que aconteceu aqui com Ló, irmãos, e Abraão. Abraão podia ficar preocupado: ele vai escolher o melhor lá, ele escolheu as Campinas, o lugar que tem melhores pastos, ele deixou para mim um lugar pedregoso, ele deixou um lugar que não tem fonte, dava para o meu gado. Mas ele não se preocupou com isso, porque Abraão sabia que estava vivendo o tempo da promessa na vida dele. E quando tu vive o tempo da promessa de Deus na tua vida, ainda que tu estejas no deserto, Deus vai fazer água brotar. Aleluia! Deus vai fazer água brotar. Aleluia! Então nunca tenha medo, irmão. Não se preocupe. Não perca a noite de sono. Não entre em briga com o seu gerente. Não entre em briga com o seu diretor. Não crie inimizade no seu ambiente de trabalho. Mas creia que o mesmo Deus que abriu essa grandiosa porta para você, Ele vai abrir uma muito maior. Aleluia! E se nós continuássemos a ler essa história, nós veríamos, irmãos, que o fim de Ló não foi muito bom. Mas nós vamos ver que o fim de Abraão foi muito melhor. Nunca se deixe levar pelos seus sentimentos. Os nossos sentimentos nos enganam. Eu, quando era adolescente, eu comecei a namorar uma menina na igreja e pensava: vai ser essa, sempre foi. O primeiro dia de namoro era a menina da minha vida. Mas depois, ela descobriu que nem eu era o rapaz da vida dela, e eu descobri que ela não era a moça da minha vida. Os nossos sentimentos, irmãos, nos enganam. As nossas impressões, às vezes, nos enganam. Nós somos seres humanos e nós reagimos de acordo com as ações que chegam até nós. Às vezes, o primeiro contato que você tem com uma pessoa não é muito bom, você não gosta do olhar, você não gosta do jeito.
é sentimento.